Fala galera, eu sou o Paulo Cassel de Matemática e a dica de hoje é sobre geometria analítica. Meninos, muita gente pediu sobre esse tópico e aí me mandaram no direct, eu estou resolvendo aqui para te ajudar, tá bom? Então olha só gente, eu comecei dividindo geometria analítica por pontos, que é o primeiro tópico que a gente começa a trabalhar, e além disso dividi pontos em 3 subdivisões, digamos assim. O que eu quero que você fique de olho, geometria analítica é como se fosse uma caixa de ferramenta. Você vai ter o problema, você tem a caixa de ferramenta. Olhou o problema, vê qual é a melhor ferramenta que você pode tirar de dentro da caixa para resolver esse probleminha. Eu entendi a referência. Tá bom? Então, bora olhar como é que ficou dividido? A primeira coisa que eu estou falando de ponto para você é sobre distância. Como é que funciona a fórmula da distância? Lembra? Dá para a gente fazer um Pitágoras aqui. Já viu essa demonstração alguma vez? Então aqui eu tenho a variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Quando você faz isso aqui, tira a raiz, você está achando a distância dos dois pontos. Como é que ele pode pedir isso? Geralmente ele é bem direto. Aí ele pede somente a distância prontinha para você. Ou vai falar, tem um avião que percorreu uma distância A até a cidade B e quero saber quanto ele gastou de combustível ou alguma coisa do tipo. Então ele é bem direto quando ele vai mencionar algum tópico de geometria analítica. Outro que a gente tem é para a gente achar coordenada. Aí coordenadas eu já fiz uma outra subdivisão, que é o que a gente pode fazer. Achar ponto médio, baricentro ou interseção entre dois retos. Olha como é que funciona. O ponto médio, geralmente vai falar para você que ele quer a distância média entre dois pontinhos. Aí eu peguei 2 pontos, eu quero o ponto que está no meio entre eles. Toda vez que eu pedir para você achar um ponto, você primeiro precisa achar o x, depois o y. Eu preciso achar as duas coordenadas. Então eu já deixei bem explícito aqui para você lembrar dessa ideia aqui. Como é que eu acho o ponto médio? O ponto médio é o cara que está no meio daquele segmento. Então eu pego o x do A mais o x do B, divido por 2. A mesma coisa vale para o y. O y no ponto médio, eu pego o YA mais o YB, divido por 2, matei. Peguei as duas coordenadas, achamos o ponto médio. O segundo tópico que a gente tem dentro de coordenada para achar é o baricentro. Quem é o baricentro? É aquele ponto de equilíbrio do triângulo. É o encontro das medianas. Olha como é que fica. Se eu estou te dando um triângulo, eu vou ter 3 vértices. Cada vértice desse tem um x e um y. Aí eu passo primeiro do x. X do A mais x do B mais x do C, divido por 3. Feito isso, achei o x do baricentro. Faço a mesma coisa para o y. YA mais YB mais YC dividido por 3. Beleza até aí? Tá? Então, qual é o último tópico que a gente tem para achar coordenada? É quando eu der para você a interseção entre as duas retas. Esse tópico geralmente eu te falo um pouquinho mais para frente, mas já é bom deixar organizadinho aí. Porque olha só, geralmente eu preciso falar de equação de reta. Ou eu falo de equação de reta, ou eu falo de função do primeiro grau. Então, quem é o ponto de encontro entre essas duas equações de reta? O ponto de encontro é o ponto comum entre elas. Como é que você acha o ponto comum entre elas? Eu faço um sistema. Aí faz aquele sisteminha, faz a chave, iguala as duas, morreu a história. Você vai achar primeiro o x, substitui na equação, achou o y, a chave do ponto de interseção entre essas duas retas. Beleza daí? Tá? E para fechar, eu tenho a área. Mas eu quero saber a área. Área de quem? A área do ponto? Não, a área formada pelos pontos. Aí o que eu fiz? Eu botei um exemplo de um quadrilátero, pode ser qualquer polígono, de quantos lados você quiser, desde que você escolha um ponto e escolha um sentido para pegar o próximo ponto. Por exemplo, eu peguei primeiro o ponto A ele tem coordenada XA e YA, botei no meu determinante. Aí eu peguei o próximo ponto no sentido horário, que era o ponto B. Aí eu peguei as coordenadas do ponto B, XB, YB, botei no determinante. E fui seguindo até chegar aonde? No ponto D. Ponto D, XD, YD, botei aqui também. Mas Cassel, eu notei que tu botasse o XA e YA, por quê? Porque eu preciso fechar as voltas desse polígono bem aqui. Então, quando eu vier do ponto D, eu preciso fechar no ponto A de novo. Então, quando eu botar o ponto A, XA, YA, fechei meu determinante. Como é que a gente faz? Primeiro desce multiplicando e conserva o sinal, até pegar todos de 2 em 2. Depois a gente sobe e troca o sinal, porque são vetores opostos. Pegou, dividiu por 2, achartes a área de qualquer polígono. Tá bom? Então, meninos, resuminho bem rápido, bem enxuto sobre geometria analítica para te ajudar. Tá bom? Espero que você curta bastante. Manda pro teu amigo, dá uma salvada para você ver depois. Tá bom? Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.